O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo e cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse 4º domingo da Quaresma tem um tom de alegria, porque dentro dessa caminhada quaresmal é chamado Domingo da Alegria. Podemos dizer que é o domingo do encontro do amor, do abraço da misericórdia. E é isso que nós somos convidados a meditar na liturgia de hoje. Acredito que a própria resposta do salmo de hoje é o nosso convite: provai e vede como é suave o Senhor. Essa liturgia de hoje, dessa missa,
é para que a gente possa experimentar como é suave o nosso Deus, como é bom o nosso Deus. A nossa primeira leitura de hoje fala de uma alegria. O povo estava celebrando a primeira Páscoa na terra prometida. Depois de anos de caminhada pelo deserto, o povo chega à terra prometida. E a partir daquele momento, eles não teriam maná, o pão que caía do céu durante a caminhada. Agora eles poderiam comer do pão da própria terra. Podemos dizer que eles passam a viver uma vida nova. Do Egito, lugar da escravidão, para a terra prometida, onde eles vão viver a liberdade e viver a alegria. Quem proporcionou isso foi o Senhor. Por isso que o salmista convida: provai e vede como o Senhor é bom. Eu gritei e ele me ouviu a minha angústia. Reconciliar com Deus significa buscar uma nova vida. O texto da segunda leitura de hoje, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, aparece o verbo reconciliar. Reconciliar com Deus. Paulo teve um problema na comunidade de Corinto. E a relação do apóstolo com a comunidade ficou abalada. Então Paulo convida a comunidade a reconciliar com Deus. Primeiro reconciliar com Deus, depois reconciliar com os irmãos e irmãs. Portanto, é a grande alegria do apóstolo também, porque esta comunhão foi restabelecida. A alegria do povo de celebrar a primeira Páscoa na terra prometida, a primeira leitura. A alegria do apóstolo Paulo por ter conseguido reconciliar com a comunidade de Corinto. E no Evangelho também tem uma alegria, a alegria de um pai. O Evangelho narra para nós talvez a parábola mais bonita, mais cativante, que saiu da boca de Jesus, o Evangelho de Lucas. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é o capítulo da misericórdia. Ali nós encontramos 3 parábolas da misericórdia. 3 situações em que algo foi perdido e depois a alegria porque aquilo que foi perdido foi encontrado. Uma ovelha que se perdeu e houve festa porque ela foi encontrada. Uma moeda que se perdeu, teve festa porque essa moeda foi encontrada. E um filho que se perdeu e teve festa porque esse filho foi encontrado. As parábolas da misericórdia que nós encontramos no Evangelho de Lucas. Há muitos, a gente dizia que essa parábola dava um nome para ela. Parábola do filho pródigo. Mas depois foi percebendo que o centro dessa parábola não é o filho, mas o pai. É a atitude do pai que faz toda a diferença na parábola. Por isso que nós podemos denominar essa parábola como a parábola do pai misericordioso. Por que Jesus conta essa parábola? Porque ele estava sofrendo uma crítica. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Que absurdo! Jesus acolher os pecadores, fazer refeição com eles. Os fariseus criticavam Jesus. Infelizmente, tem muitos grupos da igreja, dentro da igreja, que pensam a mesma coisa. Não aceita isso. Como? Um Deus sentar com um pecador? Não, isso nós não aceitamos. De jeito nenhum. Era a mesma crítica que Jesus sofria. O pessoal critica ele.
E aí Jesus conta essa linda parábola. E aí nós temos uma imagem belíssima de Deus, que muitos não aceitam. Mas essa imagem saiu da boca de Jesus. E Jesus então conta essa parábola para aquelas pessoas, para nós, para nos mostrar a verdadeira imagem de Deus, Pai. Deus é um Pai que respeita a decisão daquele filho mais novo, uma decisão absurda. Ele chega para o pai e diz: pai, me dá parte dessa herança e pronto que eu vou embora. Quando ele pede a parte da herança dele, a herança a gente dá quando? Quando morre, deixa a herança. Então para ele o pai tinha morrido. Me dá parte da minha herança. E ele parte para uma vida, uma aventura. Mas essa aventura, ele achou que poderia ser feliz longe do pai. Mas não foi. Porque longe do amor de Deus nós não somos nada. Todas as vezes que nós distanciamos do amor de Deus, nós não encontramos a felicidade. Longe do amor a gente sofre. E foi isso que aquele rapaz sentiu. Ele achava que poderia ser feliz sem o amor do pai, e não foi. Gastou tudo que possuía e passou a passar necessidade. É só quando ele então passa necessidade que ele lembra do pai. Como se diz, né? A gente só dá valor quando perde. E ele pensou: espera aí, eu tenho um pai. O nosso grande problema é esse. É porque de repente a gente pensa, nós esquecemos de Deus. E quando nós esquecemos que nós temos um Deus que é pai, a gente sofre. Mas ele diz assim: espera aqui, eu tenho um pai. E a partir daquela experiência de sofrimento, diz o Evangelho, ele caiu em si. O que é cair em si? Tomar consciência. Espera aí, para que eu vou ficar nessa vida aqui? Por que eu vou ficar aqui sofrendo se eu tenho um pai? Para que eu vou ficar nessa vida se eu tenho um pai? E ele diz: eu vou embora. A decisão corajosa. Vou embora e voltar para o meu pai. O Evangelho diz assim: então ele partiu e voltou para o pai. Aqui começa uma viravolta na vida desse rapaz. E é essa viravolta também que pode acontecer na nossa vida, quando nós tomarmos essa decisão, voltar para Deus. E aí ele ensaia umas palavras: eu vou dizer para o meu pai que eu estou arrependido, que eu fiz uma besteira. E aí ele volta humilhado. E o mais bonito da parábola, a cena mais linda, diz o texto: quando o pai o avistou, ele estava longe ainda. Ele estava longe. O pai o avistou, sentiu compaixão. O que é compaixão? Não é dó, é sofrer a dor do outro. Quando você sofre, experimenta a dor do outro, isso é compaixão. É isso que Deus tem por nós. E quando o pai vê o filho de longe, o pai sai numa disparada, numa correria, para encontrar com o filho. Nos dá a ideia que aquele pai estava sempre ali, na janela, dizendo: esse menino vai voltar um dia. Eu sei que ele vai voltar. O pai nunca perdeu a esperança daquele filho iria voltar um dia.
Deus nunca perde a esperança que um dia eu, você voltaremos para Ele. E antes que a gente chegue, Ele vai ao nosso encontro, corre, abraça o filho, beija o filho. O filho quer justificar, mas não precisa não. Que bom que você voltou. O pai não quis saber com o que ele tinha gastado. O mais importante é que ele estava de volta. E abraça e beija o filho. E aí, naquele momento, que aquele filho, como eu disse, queria explicar, não era necessário. Trazei o novilho gordo, matai, vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Aquele rapaz pensava que iria se tornar empregado, mas em vez disso, ele recebeu uma túnica nova, sandália nos pés, um anel da família. Dizer assim: você sempre foi meu filho, você nunca deixou de ser meu filho, porque você saiu, porque você abandonou esse amor, porque você fez isso, você nunca deixou de ser filho. Nós nunca vamos deixar de ser filhos e filhas de Deus, por pior que nós sejamos, por pior que você seja, você nunca vai deixar de ser filho e filho amado de Deus. O problema é que às vezes a gente não aceita isso, que Deus tem um amor deste tamanho. A parábola poderia terminar aqui, mas não termina. O Evangelho nos convida a olhar para o filho mais velho. Ele está voltando dos trabalhos do campo, ele ouve música e dança, e ele pergunta: o que está acontecendo? E o empregado diz: é teu irmão que voltou, teu pai o recuperou com saúde, está fazendo uma festa. Mas diz o texto que aquele rapaz, filho mais velho, ficou com raiva. Às vezes é isso. Somos esses que ficamos com raiva, porque Deus ama os pecadores, nós nos julgamos melhores. Nós somos os perfeitos, os bons, e não aceitamos que Deus ame os pecadores. Queremos um amor exclusivo, é interessante, porque às vezes nós que queremos e queremos determinar quem Deus deve amar. Não, somos nós, não. Deus tem que amar fulano e não amar ciclano. Não, somos nós, não. Deus ama quem quer, e Ele ama a todos. E o filho ficou com raiva. E aí esse filho chega e diz assim para o pai: pai, mas eu era tão bom, eu sou muito bom, agora chega esse teu filho. Ele não fala meu irmão não, ele fala assim: esse teu filho aí, ó, gastou dinheiro com prostituta, agora o senhor faz festa para ele. Eu sou tão bom, eu faço tudo certinho, o senhor nunca fez nada para mim. Mas o pai sai mais uma vez ao encontro do irmão mais velho, implora para ele: meu filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar, alegrar, porque teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Este é o filho certinho, que sempre fez o que o pai mandou, mas agora não aceita que o pai queira agir com misericórdia com o irmão rebelde. Jesus, com essa parábola, nos apresenta como Deus é um pai bondoso e misericordioso. Há melhor imagem de Deus do que essa? Eu convido vocês, essa parábola nós podemos tirar tantas coisas bonitas aí, mas voltemos àquele encontro do pai com esse filho perdido. Quando ainda estava longe, o pai o viu, saiu correndo ao encontro, não precisava mais nada, não precisava de dizer mais nada.
Só isso. Será que não é isso que Deus está esperando de mim, esperando de você, de todos nós? Será que Ele não está esperando de nós esse encontro? E Ele abraça, porque o amor não precisa de palavras nenhuma. Ele beija, abraça, ternura. Tem uma música da banda J Quest que fala isso, né? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E ele diz assim: tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. Porque o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E naquele abraço daquele pai, com aquele filho, ele encontrou tudo. E é isso que Deus faz comigo, faz com você. Portanto, que nessa quaresma, nós possamos reconhecer nosso pecado, a nossa fragilidade. E mesmo sendo o pior pecado do mundo, vamos decidir voltar para o Pai. Porque Deus nos espera de braços abertos. E tenha certeza, não vai te faltar abraço, não vai te faltar beijos de ternura, não vai te faltar amor e compaixão. Por isso que o salmista nos diz hoje: provai e vede como o Senhor é bom. Provemos desse amor, dessa misericórdia que nos restaura. Como diz um canto: eu voltei porque confiei no seu amor, Pai. A gente volta porque a gente confia no amor. E você pode confiar no amor de Deus. Se for necessário voltar, volte. Se você estiver perdido, volte. Porque o amor dele, a ternura dele não tem fim. E aí eu queria convidar vocês para a gente cantar só uma parte, primeira estrofe, o refrão dessa música que a gente conhece. Porque confiamos no amor de Deus e podemos voltar. Muito alegre eu te pedi o que era meu, parti um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em